São Paulo foi fundada em uma região de Planalto, né, que era cercada por dois rios, né, o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. Por mais de 300 anos, a cidade ela permaneceu nesse pequeno espaço, né? Quando eu falo que a cidade permaneceu, eu falo da área urbana, com as ruas, as principais instituições, Casa de Câmara, Cadeia, Igreja Matriz, né? Então tudo ali localizado nessa região que a gente chama hoje de Triângulo Histórico, né? Que é o lugar a região que fica entre o Largo São Francisco, o Largo São Bento e o Largo do Carmo, né? Porque eram os limites desse planalto que a cidade se localizava, né? Então ali estão as principais instituições e o além dos rios, né? Além das outras margens, a gente também tinha uma ocupação, porém era uma área rural. Eram as plantações, as fazendas, né? Que passavam por ali, alguns caminhos, estradas, né? Que iam para outros estados e tudo mais. Mas o coração da cidade ficava ali no Triângulo Histórico e até hoje fica, né? Nessa região. Ao longo dos anos, essa região ela ficou limitada, né, entre esses 3 pontos que eu falei para vocês, justamente por causa do atraso que se tinha em São Paulo. São Paulo era uma rota de passagem. Ninguém permanecia aqui por muito tempo, né? A gente não tinha tantas riquezas a serem exploradas, não tinha ouro, não tinha campos vastos para plantações, né? É uma região que não se tem porto, o acesso é difícil, né? Então esse isolamento geográfico de São Paulo perdurou por muito tempo. Até aí metade do século XIX, né, a partir aí da década de 1850, que aí vem o café, com o café há a necessidade de escoamento de produção, né, o café que era produzido no interior tinha que chegar até o Porto de Santos. Esse transporte era feito inicialmente nos lombos das mulas, né, para descer a serra, né, mas era algo que era muito demorado e se perdia muito dessa produção. Então, a partir da iniciativa privada, né, de cafeicultores, né, e da iniciativa do Barão de Mauá, a gente teve a construção da primeira ferrovia, que é a São Paulo Railway, que vai conectar Santos até Jundiaí, que é a cidade do interior, que era uma das principais na época, né, produtoras de café. Com isso, a principal estação depois de Santos, né, que era uma cidade portuária, São Paulo vai ser a primeira parada depois da Serra do Mar. Né? Então, com isso, eles constroem, né, a Estação da Luz, né, a estação muito bonita, em 1867, né, aberta, a Estação da Luz, assim como a ferrovia, e a Estação da Luz seria como uma sala de estar de São Paulo. Né? Logo, todo o entorno ali da Estação da Luz e o Triângulo vão se desenvolver rapidamente e instalar ali as principais instituições bancárias, né, os bancos onde esses cafeicultores, empreendedores futuramente, industriais vão investir o dinheiro. E não só a parte financeira também, o Triângulo vai ser importante, mas também na parte cultural, com os cafés, com os restaurantes, redações de jornais, revistas, tudo vai ser instalado aqui. Né? Então eu falo isso já jogando mais para o final do XIX, começo do século XX. Então tudo era aqui, a questão de moda, o financeiro, os encontros, os cafés, a cultura, também um grande centro acadêmico com a Faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco no século XIX, que foi aberta também. Enfim, vai ser a gente fala que o Triângulo Histórico teve uma importância, uma grande transformação no período que a gente chama de Belle Époque, né, que é um período de grande progresso que vai ter na cidade de São Paulo aí já no começo do século XX. E aí o centro ele vai se tornando de lugar de grandes encontros, grandes empresas, de grande investimento, a partir aí da segunda metade do 20, né, a partir da década de 60, por aí, né, a gente tem uma grande transformação. Por quê? A Avenida Paulista ela vai ser fundada em 1891, vai ser inaugurada, finalzinho aí do 19. E era uma avenida com os palacetes, né? De grandes industriais, né? Das pessoas mais ricas. Era uma rua, um modelo, né, de avenida para todos, porém, nem que todos, não eram todos que andavam, que frequentavam e que moravam ali. Era um grande desfile de conquistas desses industriais.
E o que vai acontecer? A partir da década de 50, a Avenida Paulista deixa de ser residencial e ela passa a ser reconstruída, né? Mais verticalizada, começa a ser construídos os arranha-céus. E aí as grandes empresas começam a se transferir para essa Avenida Paulista. E também o que vai ser determinante para essa transferência é quando a gente tem o fechamento das ruas do Triângulo Histórico para o trânsito de automóveis. Então, com isso, muitas empresas, a gente já tinha, década de 70, vamos jogar, né, que foi quando começou a fechar essas ruas, a maior parte dos trabalhadores aqui tinham o seu automóvel, então não poder vir de carro, não ter um lugar para estacionar e tudo mais, o acesso muito difícil, as ruas muito estreitas, vai sendo um dos motivos dessa diminuição de frequentadores para o centro histórico. Então vai sendo transferido para a Paulista, né? Hoje é um movimento que a gente tá vendo, né? Que estão saindo da Avenida Paulista, indo lá para Berrini, para Faria Lima, né? Regiões mais próximas ali da Marginal, por uma questão de acesso rápido e menos trânsito. Você vê como o meio de transporte ele é importante nesse deslocamento. Eu acho que tem uma questão também muito de interesse, sabe? Acho que está muito ligada à questão da própria mobilidade, sabe? O acesso ao desenvolvimento da cidade, né? Então, quando o deslocamento do centro começou a ir para a região da Paulista, teve todo um olhar também de ser uma área que ela era mais plana, de novas construções que tinham esse potencial de ser construído. Quando começou a se deslocar para Berrini, a gente tem ali uma área que começa a ser construída por uma única incorporadora, né? Então você consegue ter uma grande área de espaço sendo desenvolvida ali nesse setor comercial, em vez do centro, que cada edifício tem um único dono, né? Então, eu acho que tem um pouco essa influência também desse interesse de especulação dessa região, sabe? Então, onde consegue fazer esse desenvolvimento acontecer com talvez um único foco, né? Um interesse de criar mais essas áreas empresariais, tá próximo da Marginal Pinheiros, está próximo de infraestrutura que foi sendo desenvolvida no decorrer do tempo, mas trazendo um olhar também de desenvolvimento dessa centralidade. Ela teve esse olhar muito de polo comercial, né? Ele foi realmente se deslocando, então ele teve esse deslocamento para Paulista, depois para a região da Berrini, e hoje a gente vê o quanto isso desse território ele acaba se modificando muito com o interesse também imobiliário, né? O quanto o centro expandido ele foi sendo construído, né? A partir desse centro velho, centro novo que teve na história da cidade. Esse centro expandido ele começou a ser desenvolvido a partir desse deslocamento das centralidades de trabalhos e desenvolvimento urbano. Mas eu falo até de uma maneira bem pessoal, como a gente teve essa prova, né, ainda mais esse contexto atual durante a pandemia, o quanto será que realmente é isso, essa centralidade de cidade, né, como ela se desenvolveu, fazia muito sentido para a época, mas hoje a gente tem o desenho da cidade de São Paulo, ela criou centralidades de bairros, né? Então, será que esse centro da cidade de São Paulo ele ainda faz sentido para aquela pessoa que está na periferia, que tem uma outra construção de cidade, que às vezes está ali e fala, estou indo para a cidade, mas ela está na mesma cidade. Mas o acesso para até esse centro se modificou tanto, né, no decorrer dos anos, que é isso, falta esse controle e compreensão dessa diversidade da cidade. Eu venho mais de passagem mesmo, né? Mas hoje até mesmo, inclusive, vim para conhecer um ponto turístico daqui, achei bem interessante. Eu vou hoje no Farol Santander, né? Acho que é bem interessante aqui a parte turística que tem, né, de os museus, e acho que é um diferencial, né, para o pessoal que também está aqui conhecer. Eu acho que a parte atrativa tá bem ok, mas eu acho que a relação da segurança, né, a gente pode ter essa necessidade a mais. Acho que tem uma diversidade bem ampla, né, para todos os tipos de públicos, tanto o mais jovem até o mais velho, podendo aí trazer, bom,
é um passeio agradável, né, para cada um. Nós vimos todo o potencial que se tinha de contar tantas histórias diferentes nessa região, né, e o Caminhos do Triângulo surgiu, né? Hoje nós somos em 8 guias de turismo e a gente tem contabilizado cerca de 18 roteiros diferentes só nessa região. E a partir de iniciativas desse tipo, que tragam as pessoas para o centro, as pessoas vêm, elas caminham, elas se sintam à vontade, elas possam tirar uma foto, elas possam tocar, elas possam perguntar sobre aquele espaço que é delas também. Bom, a Nossa São Paulo é uma organização da sociedade civil que foi criada em 2007. Eu participei da criação lá há quase 15 anos, com o propósito de reunir várias lideranças, movimentos sociais, empresas, personalidades, esportistas, gente que estava preocupado que estava envolvido de alguma forma com o terceiro setor, com causas sociais, mas que tinha algum interesse em trabalhar a cidade de São Paulo. Então, não só o centro. A nossa São Paulo sempre teve a preocupação exatamente o contrário, de expandir os holofotes que todo mundo, a imprensa, enfim, os investidores, todo mundo sempre para o centro, do centro para as demais regiões. Né? Então, mostrar que é uma cidade totalmente diversa, que ela tem várias cidades dentro da mesma cidade, que a cidade de São Paulo ela tem uma desigualdade estrondosa, né, que caracteriza a cidade, e que as políticas públicas, os investimentos, os olhares para a cobertura da imprensa, inclusive, ela tem que ser descentralizada. A proposta é exatamente o inverso, né? É descentralizar. Claro que em nenhum momento a proposta era desvalorizar o centro, pelo contrário, era manter toda uma cidade que ela tem qualidade de vida para as pessoas que moram nela, enfim, toda ela, né, de uma forma mais equilibrada, ela tem o seu centro valorizado também. Valorizar os espaços públicos, valorizar o resgate histórico de muitos monumentos, de muitos espaços, propiciar, fazer com que a cidade ela seja atraente para que as pessoas utilizem a pé, em transportes sustentáveis, então tentar afastar o carro do centro, né? Essa foi sempre uma grande proposta, então mostrando que sim, é possível você proibir carro no centro, é possível você ter dias sem carro, é possível você ter estímulo ao transporte sustentável, é possível você ter ciclovia. Isso eu mesmo ouvi várias vezes da CET, de outros órgãos, que não tinha como ter ciclovia em São Paulo, que ninguém iria andar de bicicleta em São Paulo. Tem uma percepção de quem mora aqui desde sempre que o centro de São Paulo ele passou por um período muito pior do que é hoje. A gente tem hoje, na época que eu era adolescente, por exemplo, a gente ninguém andava no centro, ninguém ia na Praça Roosevelt, ninguém fazia, não tinha carnaval em São Paulo, não tinha virada cultural, não tinha nada. Então, essa ocupação é uma conquista recente. Eu acho, na minha opinião e pela experiência que eu tenho, ele tem, claro, tem muita coisa a se fazer, eu acho que a gente perdeu nos últimos anos, ele tinha tido uma melhora muito incrível e de ocupação mesmo, de segurança, uma sensação de segurança, que na minha época não existia, ninguém ia para o centro, isso era impossível. E hoje tem um processo, sim, de degradação, mas ainda é muito melhor do que era algumas décadas atrás. É bem abrangente aqui, né? Principalmente o centro aqui de São Paulo. Então eu venho para andar de skate, venho para fazer compra também, venho para vender outras coisas também. Então, assim, é um leque muito grande, né? Encontrar os amigos, que tem muito lugar também. Assim, eu acho que estão fazendo as reformas e tal, mas há muita coisa que às vezes a gente passa despercebido e não consegue ver o que falta. Mas talvez falte. Para mim, ainda não cheguei a sentir tanta essa necessidade, por eu não estar aqui tanto tempo e por vir aqui esporadicamente. A própria virada cultural ela é uma ação interessante, mas ela é uma ação que ela atrai muita gente. É muita gente. É bom, é maravilhoso, porque você vê as pessoas caminhando o tempo todo, né, livres, né, com menos medo. A gente teve uma experiência que é bem legal, que é o Festival de Natal de 2019, que foi antes da pandemia, um pouquinho antes, porque foi o auge, né? Eu acho que é uma iniciativa que funcionou muito bem. A gente teve atrações assim em muitos lugares. Tinha aqui no Largo São Bento, tinha na Praça Antônio Prado,
tinha presépio lá na frente da Catedral da Sé, um presépio enorme. Na 15 de novembro tinha presépio, um cinema, né, chamava-se Cine Iglu, lá na frente do pátio do colégio. Aqui, ó, bem aqui em cima, eles colocaram uma pista de patinação no gelo. Fora, super inusitado, né? Mas muito legal, gente, bombou de gente, o pessoal veio para curtir mesmo. Então, eu acho que a chave para a revitalização do centro, não só aqui de São Paulo, mas de outros lugares também, né, é a cultura. A divulgação são projetos culturais, projetos turísticos, né, o apoio aos projetos dos guias de turismo, né, as caminhadas, isso atinge muita gente. Um projeto que a gente usa muito como referência é o projeto do Centro Aberto, que teve início na gestão do Haddad e que é um dos poucos projetos que tiveram uma continuidade. E ele pega essas áreas de praças subutilizadas do centro da cidade e, recentemente, eles tiveram praças das periferias que também foram selecionadas dentro de todo um método de pesquisa e tudo mais para elencar esses lugares, mas o ponto é uma praça que estava subutilizada, que eles transformaram ela com elementos que às vezes tem alguns elementos físicos, outros elementos que a pessoa é a protagonista desse lugar, move o mobiliário para ela sentar onde ela quiser, para ela jogar. Então, criou uma atratividade nesse espaço e criou diversidade nesse espaço. Então, são lugares e são praças que, para mim, são um grande bom exemplo de um lugar democrático na cidade, de uso comum. Tem equipamentos super sólidos como céus, e eles precisam ser recuperados, porque é isso que vai garantir, não tem outra receita. Né? Em qualquer lugar do mundo bem sucedido, inclusive como um fator de prevenção à violência. É o caminho mais sustentável, não adianta encher de polícia, não adianta nada disso se você não tiver uma ocupação, um cuidado, um pertencimento. Eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo concorda mesmo e tal, mas essa enfrenta muita resistência. Né? Essa é a linha mais, na minha opinião, e na opinião de muita gente que eu conheço e respeito, é a linha mais sólida, mais sustentável mesmo. Não só atrair o comércio e a iniciativa privada, que vai ficar dentro de um escritório, ali e tal, vai ajudar muito no setor gastronômico e tal, mas o turismo e a cultura são a chave, porque as pessoas passeiam, todo mundo precisa passear. Em algum momento, e quando a gente vai passear, a gente não tem dedos, a gente gasta o que tiver que gastar não, investe. A gente investe o que tem que investir, a gente se diverte, se sente livre. Né? Então eu acho que é isso. Quando eu morrer, quero ficar. Não conte aos meus inimigos. Sepultado em minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora. No Paissandu deixem meu sexo. Na Lopes Chaves a cabeça. Esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto. Bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo no telégrafos. Quero saber da vida alheia. Sereia. O nariz guardem nos rosais. A língua no alto de Ipiranga para cantar a liberdade. Saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade. As mãos atirem por aí. Que desvivam como viverão. As tripas atirem pro diabo. Que o espírito será de Deus. Adeus.